Vamos agora ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, muito boa tarde a toda a audiência. Maurício, hoje nós temos aí atenções voltadas mais uma vez para os Estados Unidos, né? A alta taxa de juros lá deve ser mais uma vez chancelada e o mercado internacional está nervoso, principalmente o mercado de soja, né? Na Bolsa de Chicago também está apresentando uma queda nesse momento. Tudo isso influência dos Estados Unidos? Sim, influência da normalidade, né? Eu já falei isso algumas semanas atrás, inclusive quando entrei com você, que 17,50 na soja deveria ser encarado como uma oportunidade, né? E agora com o preço do contrato spot, né, o contrato disponível já em 16,50 até sexta-feira, porque vai mudar o contrato e o novo contrato está em 15,60. Ou seja, o contrato que vai precificar a soja vai mudar e vai mudar com grande queda. Ou seja, a gente tem falado, né, Braga, há algum tempo, alguns meses, que uma situação que é considerada exceção, por definição, tem tempo limitado para ocorrer. Os preços que a gente tem visto na soja, no milho, no trigo, no petróleo, todos esses preços, café, tem a ver com problemas que vêm desde o Covid e que se agravaram com a situação da Ucrânia e da Rússia, né? Porém, isso não vai durar para sempre. E no caso da soja, especificamente falando, né, Indonésia normalizando, chineses fora da compra, safra americana confirmando até o presente momento uma safra enorme, né? A gente falou aqui, os silos brasileiros tomados de soja, porque ninguém vendeu, uma hora ou outra o mercado ia precificar isso. E para somar a isso, tem um outro fator nesse momento, que é o chamado de sazonalidade. Nós estamos agora entrando no que a gente chama de uma sazonalidade de baixa. A sazonalidade diz respeito ao preço de Chicago em relação à safra ou entre safra. A safra americana entre setembro e outubro. De setembro até outubro, se você pega os dados dos últimos 60 anos, é queda do bushel na média. Portanto, a partir de agora, nós temos uma tendência persistente de queda na soja que deve prolongar-se até outubro a novembro. Obviamente, se acontecer alguma coisa fora do radar, né, alguma quebra de safra grande nos Estados Unidos, alguma outra questão geopolítica, mas até lá, Braga, volto a dizer aquilo que eu repeti aqui por muitas semanas e muita gente tacou pedra na gente, 17,50 era uma oportunidade até segunda ordem. Bom, e ainda continua sendo uma oportunidade no patamar que está, porque vai mudar o contrato e só nessa mudança de contrato, referente a essa diferença, dá o quê? Uns R$ 10 ou mais São por 90, saca? não, eu te digo já, são os 15,60 contra 16,50, são 90 centavos por bushel, mais ou menos agora, né? Então, se você bota isso no real, dá mais ou menos, né, em torno de R$ 2 a R$ 3 por saca, só na troca do contrato, de um dia para o outro, né? Só que tem um outro detalhe que ninguém comentou, na verdade o Brandalize comentou agora e a gente falou aqui há várias semanas, que exatamente porque os silos estavam tomados, tão breve o preço da soja começasse a cair, as pessoas iriam vender como se não houvesse amanhã. E é exatamente o que está acontecendo. Em algumas praças, o prêmio, o basis pago na praça caiu de R$ 6 a R$ 7 por saca. Portanto, a gente pode esperar quedas na saca, supondo que os preços permaneçam assim, da ordem de R$ 10 por saca até 12, desde a semana passada, quando a gente comentou. E lembrando, isso que o dólar está em alta, porque se o dólar reverter, a gente tem algum problema maior à frente. Ou seja, tudo dentro daquilo que, como você mesmo comentou na abertura, né? Dentro da normalidade, dentro da sazonalidade, dentro daquilo que já está esperado. E o produtor, né, que não perde atenção naquilo que você faz, mas às vezes não vai e faz uma operação travamento de preços, né? Ou trava, um hedge, e aí não tem o que reclamar, né? Aí não dá, depois que passou também, agora, por exemplo, agora que os preços já caíram $1 por bushel, 1,10 em alguns contratos, dá para fazer o que agora? Nada, né? 1,20 na verdade no contrato disponível, caiu $1,20 por bushel, né? Então, eu tomaria só cuidado para a próxima vez, porque uma próxima vez chegará, né? O que eu tenho dito constantemente, eu participei, eu vi aqui o chat que estava animado aqui agora há pouco, Braga.
e o Délio, meu querido aluno do curso profissional, e outros alunos aqui que fizeram, tentando mostrar para as pessoas que isso é capaz de ser mais simples, né? A parte engraçada é que as mesmas pessoas que, eu estou falando aqui, mas em outros lugares que eu interajo, que há 2 semanas atrás estavam se vangloriando porque o preço estava em 17 dólares e 50, de novo não fizeram nada. De novo. E tem soja guardada. Ou seja, você está perdendo agora 10, 15 reais por saca e está achando que é normal. Como é que você pode dizer que 10, 15 reais por saca é normal? Um produtor pequeno produz 10 mil sacas, né? Como é que é normal 100 mil reais a menos? Agora imagine um grande produtor, um médio produtor. É disso que a gente fala. Não importa muito quanto os outros acham, o que o analista acha, importa o quanto sobra no seu bolso. É isso que importa, é margem que importa. Assim como a gente vem batendo há meses aqui, há mais de ano, na verdade, sobre as estratégias de defesa de preços, é para dias como hoje que as pessoas que falaram tanto agora estão em silêncio. Mas por quê? Porque agora, infelizmente, como diz o João, o cavalo passou. Como diz o Brandalize, o cavalo passou. Agora você vai ter que tomar das duas uma. Ou uma decisão apressada, que vai te colocar numa posição de perda, porque agora as tradings todas reduziram o basis. Por quê? Porque está todo mundo vendendo. Agora todo mundo quer vender. Depois que caiu, bate o desespero e todo mundo quer vender. Ou então aguarda e tenta um preço melhor à frente. Das duas, uma. O que eu posso dizer e o que eu gosto de dizer, se você vendeu quando bateu R$ 200 há 3, 4 meses atrás, só na diferença, Braga, se você pegou esse dinheiro e botou no banco, você já tinha R$ 8 a mais no banco, 208, na tua mão. E agora está brigando por 180 com sorte hoje. A lei da oferta e demanda não tem como segurar, né? Aumentou Não. a oferta, os preços caem, né? Não adianta o produtor ficar sentado em cima da saca, isso é um termo que se usa Não. muito, e ficar Isso. aguardando, vai subir, vai descer. Não, vai subir, né? Posso Botando comentar fé algo só, sobre isso, acreditando em Braga? Deus, né? Posso comentar algo sobre isso? Claro. Os produtores têm uma forte impressão errônea, na minha opinião, que vendedor forma preço. Vendedor não forma preço. Quem forma preço é comprador. Ou seja, você que é produtor de soja, se você não tiver bom preço para vender ou ninguém quiser comprar a sua soja, você vai ter que estocar e ter sorte com isso. O comprador é capaz de empurrar preços para cima ou preços para baixo. Não à toa, como o Brandalize bem comentou agora, o chinês que entende que há sazonalidade no preço, há épocas que o preço está mais alto e épocas que o preço está mais baixo, você acha que ele compra quando? Quando o preço está mais alto ou quando está mais baixo? Quando está mais baixo, que é quando todo mundo vai vender. Então, assim, lembra sempre, quem forma preço é comprador. Vendedor não forma preço. E agora não adianta bater o desespero, porque o efeito manada, todo mundo vai querer vender, porque vai cair o preço vai cair mais, enfim, né, essa situação que poderia ser revertida, como você mesmo disse, garantir, travar alguns preços e manter uma margem, né? Exatamente. Maurício, e é lógico, essa questão do dólar, o dólar segura um pouquinho, né, como você mesmo disse, né? O dólar está em alta, se tivesse em queda, a perda seria maior. Muito maior, Braga. Eu ainda sigo naquilo que eu disse aqui algumas semanas atrás, né? Alguns dias atrás, não lembro exatamente quando foi, que eu acho que de 5,20 a 5,25 por hora é o topo do dólar. Eu não acredito em dólar acima de 5,25, a não ser que mude alguma coisa no cenário global, alguma questão mais grave nos Estados Unidos ou na Europa, que traga uma percepção de medo aumentada, né? Mas nesse momento, para mim, o dólar está muito perto do que eu acredito que deverá ser transitoriamente o topo dele. Bom, nós temos aí também o cenário internacional compondo todo esse caldeirão de informações, né, econômicas. O produtor segue atento a esses detalhes, às vezes nem tanto, né, porque às vezes perde oportunidade, mas enfim, o mercado também está acompanhando o que acontece lá na política dos Estados Unidos, né? Essa alta da taxa de juros, a possibilidade quase que certa de uma recessão, não só nos Estados Unidos, refletindo no mundo todo, é grande Sim. nesse segundo semestre, né? E Na você tem ver- alertado isso. Tenho, e na verdade saiu nos Estados Unidos, o Banco Central, o Fed, ele tem várias unidades dentro dos Estados Unidos. Nova York, Michigan, Filadélfia, tem vários, né? E ontem ou anteontem, o Fed de Nova York, um dos principais, lançou uma nota que eles preveem recessão nos Estados Unidos que pode se estender por 2 anos. Anos. O Fed de Nova York falou, não fui eu que falei.
O Banco Central de Nova York, a sucursal de Nova York, o Banco Central dos Estados Unidos, a sucursal de Nova York, disse que prevê uma recessão, ou efeitos da recessão, que podem se estender por 2 anos. Se isso vai acontecer nos Estados Unidos, você acha que o Brasil vai ficar como? Né? Você acha que a China vai ficar como? A China vende para os Estados Unidos. Né? O cara que come na China, come para trabalhar para a empresa que fabrica para os Estados Unidos. Né? Se os Estados Unidos vão ficar lentos, todo mundo vai ficar lento. Então, sabendo disso tudo, o mercado já está se alinhando. E eu vou dizer de novo, como a gente comentou outro dia aqui, né, Braga? Inclusive concordo com o Brandalize nisso. O milho provavelmente é uma das commodities que tem menos chance de cair por causa da escassez de fato. O trigo um pouco menos, mas a soja tem grande chance de cair. E não cair para 12, eu não acho que vai para 12, mas a soja na faixa de 14, por exemplo, que ainda é um preço 50% mais caro, na verdade mais de 50%, quase 70% mais caro do que estava em 2019, já é um preço favorável ainda. Mas é bom lembrar, os danos gerados pelo Covid inicialmente, que depois se prolongam por causa da quebra da cadeia logística, aí vem com a guerra na Ucrânia e tudo mais, são efeitos que são considerados passageiros. Eles são a exceção à regra. E, por definição, exceção tem tempo definido para acontecer. Se você acredita que o novo normal da soja é 16, 17, 18 dólares por bushel, que o bushel do milho é 8 dólares, que o petróleo é 130 dólares o novo normal, é porque provavelmente você não entendeu que, historicamente falando, esses preços vão provocar inflação muito alta, como a gente está enxergando, que, por natureza, vão empurrar os preços para baixo. Se isso vai levar 2 semanas ou 1 ano e meio, a gente não sabe. O fato é, entrando uma recessão nos Estados Unidos, que já é certa, pelo próprio Banco Central americano já é certa, uma recessão nos Estados Unidos somada a uma recessão na Europa, a desaceleração, que deve se intensificar no último trimestre de 2022, mas provavelmente no primeiro trimestre de 2023, as cotações só conseguem se manter nesse nível se a gente tiver alguma crise global de grande porte à frente, que não abale o consumo, porque se abalar o consumo, piora ainda mais o preço. Agora, tem aquela situação, não, vai ter uma recessão, mas o mundo não deixa de comer, nós produzimos alimentos para o mundo todo. Né? Essa é uma máxima que vale numa situação como essa, que fazendo uma provocação, lógico, né? É uma máxima que vale numa situação como essa que você acabou de relatar ou não? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Isso é uma máxima que devia ser guardada com muito carinho na caixa mais escondida da sua casa. Porque, deixa eu explicar uma coisa importante que as pessoas não entendem, Braga. O mercado de commodities, ele trabalha no que a gente chama de balanço. Ele trabalha em balanço. O que é o mercado que trabalha em balanço? Não tem muita discrepância, historicamente, entre oferta e demanda. Por quê? Se eu acho, a oferta é X, se eu produzir muito mais soja, eu automaticamente provoco a queda dos preços, certo? Então eu sempre produzo mais ou menos na mesma linha do que eu acho que haverá de consumo global, isso olhando para o mundo todo. Qualquer queda na demanda, por exemplo, de 3%, 5%, derruba o preço de qualquer commodity, porque vai sobrar demais. Então, é verdade, ninguém vai deixar de comer, mas as pessoas, especialmente aquelas mais pobres, e na verdade a cadeia inteira, come menos. Povos que não tinham problemas passam a passar fome. Né? O Brasil, nesse momento, tem 30 milhões de pessoas passando fome. Nesse momento, o Canadá, 1 em cada 5 pessoas do Canadá, Braga, já está em situação de fome no Canadá. Agora você imagina no resto do mundo. As pessoas comem menos. E isso literalmente pressiona a demanda e vai pressionar os preços. Isso não sou eu falando. Isso é uma dinâmica básica do capitalismo. Oferta e demanda. Se qualquer uma se deslocar demais, a outra será automaticamente penalizada. Tá certo. Bom, lembrando mais uma vez, né, que você, João Batista, estão aí praticamente em andamento com uma nova turma, né, de introdução às commodities agrícolas. Me senti pressionado hoje pelo João aqui, viu? Como assim? Que ele falou que ele quer montar logo a 8ª turma, que tem um monte de gente. Calma que a gente chega lá. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Né? Mas tá aí, a Nádia está aguardando, recebendo ligações, né? Reservas já estão sendo feitas, né? Já estamos. Você que está querendo entender isso que a gente fica falando aqui, bicho, parece um rádio quebrado, mas graças a Deus 1.300 pessoas já ouviram esse rádio quebrado e estão mudando a sua vida devagarinho, um passo por vez.
né? Como a gente viu alguns colegas falando aqui no chat hoje, o primeiro passo é você aprender que você não sabe alguma coisa e tem que buscar isso. A hora que você reconhece isso, sua vida está pronta para mudar, né? Então você que quer aprender sobre dinâmica, os primeiros passos, né? Não é um curso total, é para você aprender os primeiros passos, rumo a entender as dinâmicas que envolvem proteção de preços, proteção de margem. Manda uma mensagem por WhatsApp, por texto para a Nádia nesse telefone. Falo, Nádia, estou ouvindo o Maurício falar ali, o rádio quebrado falando lá, né, a vitrola quebrada, e eu quero fazer parte dessa 8ª turma, que assim que a gente tiver qualquer informação, a gente já entra em contato para poder se inscrever. Mas é isso, né, Braga? Ninguém pode obrigar as pessoas a querer aprender algo. É essencial que a pessoa reconheça que alguma coisa nisso tudo ela não entende, ou pode ser que haja alguma coisa que ela nem sabe que existe, e que tal se você finalmente tentar descobrir uma forma melhor, né? A revolução só virá pela educação, não tem outro caminho. Cada um escolhe o melhor momento para si. Aí, o telefone 019-99510-5580. A Nádia Satie não vai atender o teu telefone, né? Você vai deixar uma mensagem, ela vai retornar para poder garantir a sua participação nessa turma do mercado, de introdução ao mercado de commodities, né? Proteção, hedge, todos os assuntos relativos à margem, né? Principalmente preços, né? Para você garantir, embolsar, né, uma graninha aí, né? Não deixar simplesmente bater asas aí, como muita gente está deixando, infelizmente, ir para o ralo praticamente todo esse lucro. Maurício, posso deixar uma lição de casa? Né? O João Batista sempre fala assim, posso deixar uma lição? Amanhã será que a gente pode falar sobre ureia e também preços futuros dos combustíveis, principalmente óleo diesel, né? Porque é algo que realmente está pegando no calo de todos os produtores, todo mundo está preocupado. Pode ser? Combinadíssimo, já está marcado. Amanhã a gente fala de fertilizantes como um todo e de combustíveis. Deixa comigo, só me lembrar na hora que eu produzo na hora os dados. Tá certo. Um abraço para você, bom descanso, até amanhã. Eu que agradeço a todos, uma ótima tarde, a gente se fala amanhã.